Olá pessoal, nosso tema de hoje será progressões geométricas, dando continuidade às sequências, Sequências, PA e agora PG. Definição, vamos dar uma olhadinha aqui. É uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Não sei se vocês lembram que recorrência é quando você acha um termo em função de outro termo, ou de outros termos. No caso, a recorrência ali é AN mais 1 é igual a AN vezes Q, para todo N pertencente aos naturais não nulos. Quer dizer, aquele N ali pode ser 1, 2, 3, 4, que são as posições, né? A N é o termo de posição N, e Q é a razão. E todos esses números são números reais dados, A, N e Q. Veja bem, o importante aqui é você perceber o seguinte, que para encontrar um termo AN mais 1, de posição N mais 1, você tem que pegar o de posição AN, que é o anterior, vezes Q. Vejam bem, se a gente estudou já a progressão aritmética e viu que para encontrar um termo você pega o anterior e soma a razão, numa progressão aritmética você soma a razão, que a gente chama de R. Numa progressão geométrica, para encontrar o próximo termo, a gente multiplica pela razão. Então sempre eu multiplico pela razão. E essa razão é constante. Quer dizer, se eu inventar de ter uma progressão geométrica de razão 2, eu vou multiplicar por 2, e a razão é 2. Também não sei se vocês lembram que em progressão aritmética, se você tem a progressão aritmética, a razão é encontrada pela subtração, diferença de um termo pelo anterior. Então você pega um termo menos o anterior dá a razão. Aqui em PG, olha para cá, você vai ter o seguinte, que a razão Q, se você quiser encontrar a razão, deixa eu voltar aqui, se você quiser encontrar a razão Q, rapidinho, deixa eu botar o lápis branquinho aqui bonitinho, pronto. Se você quiser encontrar a razão Q, você tem que pegar um termo, vamos supor o AN mais 1, e dividir pelo anterior a ele, que é o AN. Que é exatamente a gente tira dessa fórmula aí, AN mais 1. Se você pegar a fórmula, AN mais 1 é igual a AN vezes Q, aí o Q é AN mais 1 sobre AN. Quer dizer, toda razão de PG é a divisão, que o nome também é razão, tá aí, razão, de um termo pelo anterior. Razão entre um termo e o anterior. Conclusão. Deixa eu dar uns exemplos aqui de progressão geométrica. Tem ali, exemplo 1, 5, 25, 125. Se você olhar, se você pegar qualquer termo e dividir pelo anterior, 5 sobre 1 dá 5. 25 sobre 5, 125 sobre 25. A razão sempre aqui, no caso, é 5. O próximo, quanto é 10 sobre 20? 1 meio. Quer dizer que a razão aqui é 1 meio. 20 vezes 1 meio, 10. 10 vezes 1 meio, 5. 5 vezes 1 meio, 5 meios. A razão é 1 meio, está constante. Essa próxima daqui tem razão o quê? 8 sobre 8, 1. Se você olhar, isso aí é uma progressão geométrica constante. A razão é 1, estou multiplicando por 1 o tempo todo. Esse outro exemplo aqui, a razão é menos 6 sobre 3, que vai dar menos 2. Pode ver, 3 vezes menos 2, menos 6. Vezes menos 2, 12. Vezes menos 2, menos 24. Essa próxima aqui, quem é a razão? 0 dividido por 5, 0 sobre 5, 0. A partir do 5, quando eu multiplico por 0, dá tudo 0. Agora, essa última que é interessante. A razão dela, teoricamente, é 0 sobre 0. Mas não existe como, não tem como dividir por 0. A gente já definiu que uma razão, uma fração tem que ter denominador não nulo. Então isso daqui é indefinido. A razão aqui não dá para dizer quem é. Por quê? Se você pegar o primeiro termo 0 e multiplicar por qualquer número que você quiser, dá 0 depois. Então a razão aqui pode ser o número que você quiser. Quando o primeiro número, o primeiro termo é 0, a razão pode ser o que você quiser. Que quando multiplicar por 0 vai dar sempre 0. Concorda comigo? Então essa progressão aqui é uma progressão estranha. Ela é chamada progressão nula. Ela é toda 0. Ela é impossível você determinar a razão. É indeterminada essa razão. Tranquilo, pessoal? Claro que isso é uma exceção muito grande. Só estou comentando por curiosidade, mas é uma exceção muito grande. Vamos lá, vamos prosseguir. Depois disso, que a gente definiu o que é uma PG, vamos classificar. E aí não é simples não, pessoal. Veja só.
Isso aqui foi um esqueminha que eu desenvolvi para a gente conseguir visualizar melhor como é que funciona uma progressão geométrica. Eu vou separar as progressões em primeiro termo positivo e primeiro termo negativo. Aí eu vou dar um exemplo de cada um aqui, como eu vi na outra aula. Existe progressão crescente, decrescente e constante, que é o normal, só que existem mais dois tipos, que é estacionária, ou quase nula, e alternante ou oscilante. Veja só, antes de ver, deixa eu voltar para o exemplo anterior para a gente classificar. Vê só. Eu tenho aqui, essa primeira que tem razão 5, eu estou vendo que ela é crescente. Beleza ou não? Essa segunda que tem a razão 1/2, ela é decrescente. Essa daqui que tem razão 1 é constante. Constante. Essa aqui que tem razão -2 já é um tipo diferente. Ó. Pô, você viu, a primeira está crescendo, a segunda está decrescendo, 20, 10, 5. A terceira é constante. Agora, essa próxima aqui que tem razão -2, ela vai 3, de 3 para -6 ela cai, de -6 para 12 ela cresce, de 12 para 24 ela decresce. Então ela está oscilando. Então a gente diz que ela é oscilante ou alternante ou alternada. Aí cada um que diz do jeito que quiser. Alternada. Essa próxima que tem razão 0, ela é curiosa, ela tem razão 0, porque o primeiro termo é 5, se o próximo é 0, tem que ter multiplicado por 0. Ela começa num termo não nulo, por exemplo 5, e depois estaciona no 0. Então ela vai para o 0 e fica no 0, mas ela começou num termo que não era 0, não é não? Começou no 5, então ela é chamada de estacionária. Estacionária. Mas também pode ser chamada, por motivos bem óbvios, de quase nula. Porque ela é quase nula, só o primeiro termo que não é nulo. E esse último termo, que tem razão indefinida, que a gente viu agora, certo? Tem uma razão indeterminada, a gente diz que ela é uma progressão geométrica nula. É uma progressão que não deixa de ser constante, mas ela é uma constante especial, ela é uma constante que é toda nula, não é uma progressão nula. Tudo bem? Quer dizer, eu quis mostrar os tipos que tem, né? Crescente, decrescente, constante. Essa nula foi feita isso. Ela não deixa de ser constante, ela é uma constante. Mas é uma constante nula, especial. Essa 8888 é uma constante, normal. Essa 000 é uma constante chamada de nula. Mas são esses 5 tipos que a gente pode encontrar: crescente, decrescente, constante, alternada ou estacionária ou quase nula. Aí, para a gente tentar visualizar isso melhor, feito eu disse, coloquei essa tabelinha aqui. Ó. Quando você tem um primeiro termo positivo, eu sempre digo para você imaginar uma progressão, inventar uma progressão. Primeiro termo positivo, por exemplo, 2. Se a razão for maior que 1, por exemplo, 3, vai ficar 6, 18, você já vê que ela é crescente, não é não? Sim ou não? Então, o primeiro tipo, se tipo é primeiro termo positivo e razão maior que 1, ela é crescente. Agora, se o primeiro termo for positivo e a razão for 1, vai dar que tipo? Aqui é crescente e aqui é constante. Oi? Constante. E crescente. Beleza ou não? Se você agora inventar uma progressão aritmética, uma progressão geométrica que tenha primeiro termo positivo, pode ser o 2 ainda, e a razão entre 0 e 1, por exemplo, 1/2. Multiplique 2 por 1/2, dá 1, vezes 1/2, dá 1/2. Você está notando que está diminuindo, então ela vai ser o quê? Decrescente. Beleza ou não? Se você pegar o primeiro termo 0, primeiro termo positivo com razão 0, primeiro termo positivo, estou pegando 2 o tempo todo, qualquer positivo, e colocar razão 0, vai dar o quê? Estacionária ou quase nula. E se você pegar o primeiro termo positivo, 2, e colocar uma razão negativa, por exemplo, -3, vai ficar -6 vezes -3, 18, vezes -3, -54. Então isso aqui vai dar uma progressão o quê? Oscilante ou alternante.
Beleza? Oscilante, alternante ou alternada. Beleza, pessoal? Quer dizer, eu quis mostrar esse lado esquerdo aqui, ó. Se o primeiro termo for positivo, você tem que entender que a razão não se divide em positivo, negativo. Olha para cá. Quando a gente falou em PA, que foi o capítulo anterior, a gente viu que se a razão for positiva, ela cresce. Porque você vai somar o número positivo, vai crescer. Se a razão for negativa, ela decresce. E se a razão for zero, ela é constante. Isso era uma progressão aritmética. A gente viu isso no outro capítulo. Só que agora eu estou trabalhando com PG. E você tem que entender que é uma coisa mais complicada. A história aqui é o seguinte. Se você pega um número positivo e multiplica por 2, por 3, por 4, ela cresce. Se multiplica por 1, ela fica igual. E se multiplicar por 1/2, por 1/3, por 0,1, ela cai. Então veja, razão, quando eu falo razão positiva, não está me dizendo nada. Eu tenho que entender que existe uma razão maior que 1, uma razão que é 1, uma razão que é entre 0 e 1. Aí essas três vão dar tipos diferentes. Só que o problema ainda é que PG depende do primeiro termo, não só da razão, do primeiro termo e da razão. Por isso que eu tenho que separar assim. Se o primeiro termo é positivo, se eu multiplicar por 2, 3, 4, ele cresce. Se eu multiplicar por 1, fica constante. E se eu multiplicar por 1/2, por 1/3, entre 0 e 1, ele cai. Então, por isso que a razão maior que 1 dá crescente, razão 1 dá constante, razão entre 0 e 1 está decrescente, razão 0 fica quase nula, né? Vai para 0 e estaciona no 0, estacionária, e razão negativa fica oscilando, alternando. Beleza? Só que isso eu estou falando quando o primeiro termo for positivo. Porque se o primeiro termo for negativo, veja o que vai acontecer agora aqui, ó. Se eu pego o primeiro termo negativo, tipo -2, se eu multiplicar por 3, vai dar -6, vezes 3, -18. Então, quando eu uso uma razão 3, essa sequência está diminuindo. Só que tem gente que tem dificuldade de ver isso. Mas -2, -6, -18 está ficando cada vez menor, está ficando negativo, mais negativo, está indo para o sentido negativo. Então essa sequência, -2, -6, -18, essa PG é decrescente. Então veja, primeiro termo negativo com razão 3, maior que 1, ela dá decrescente. Beleza? Mas se você pega o primeiro termo negativo e multiplica por 1, é constante. Se você pega um primeiro termo negativo e multiplica por um número entre 0 e 1, por exemplo, 1/2 aqui nesse caso vai ficar -1, -1/2 e assim por diante. Não sei, essa também é outra que o pessoal tem dificuldade, mas imagine a reta real. -2, -1, -1/2, que é -0,5. Ela está se aproximando do zero pelo lado negativo, então ela está aumentando, ela é crescente. Quer dizer, toda vez que o primeiro termo for negativo, quando você multiplicar por 2, ela diminui. Você dobrar um número negativo dá menor. Se você multiplicar por 1, fica constante. Mas se você multiplicar por 1/2, por 1/3, ela aumenta, porque está vindo mais para próximo do zero. Beleza, pessoal? Agora, se você pega um primeiro termo negativo e multiplica por 0, aí começa a dar quase nula. E se você pegar um primeiro termo negativo e multiplicar por uma razão negativa, por exemplo, -3, vou pegar aqui -2, vezes -3 dá 6, vezes -3 vai dar -18, aí ela volta a ser oscilante, ou alternante, ou alternada. Beleza? Então você tem que ter cuidado. PG tem que saber se o primeiro termo é positivo ou negativo e saber se a razão é maior que 1, 1, entre 0 e 1, 0 ou negativo. Cada uma vai dar um tipo de PG diferente. Agora, não sei se vocês perceberam, eu falei ali de primeiro termo positivo e primeiro termo negativo. E se o primeiro termo for 0? Aí, meu amigo, eu já comentei. Se o primeiro termo for 0, a razão pode ser o que você quiser. 0 vezes qualquer coisa vai dar quanto? 0. Então, se o primeiro termo for 0, ela é nula o tempo todo. Beleza? Primeiro termo 0. Aí a razão pode ser o que você quiser. 0 vezes o que você quiser dá 0. Então ela vai ficar o tempo todo nula. Essa é uma constante nula. Beleza? Primeiro termo 0 já anula a PG de cara. Ok? Então esses são os tipos de PG que tem. É um pouco mais difícil realmente de entender do que PA. Vamos lá. Continuando. Temos aqui a fórmula do termo geral. Já está aqui. Eu queria encontrar essa fórmula da seguinte maneira. Mas faz o seguinte,
Vamos deixar essa fórmula para a próxima aula, beleza, pessoal? Porque o nosso tempo já está bem... Próxima aula a gente, com calma, começa com essa formulazinha, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.